O Evangelho deste 28º domingo do tempo comum é um evangelho bem conhecido, um texto clássico, o texto do jovem rico no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. E é significativa a pergunta deste jovem para Jesus: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Tem no coração de cada jovem o desejo de uma vida plena. E quando se fala de vida eterna, não temos que entender apenas uma vida que vem depois da morte, mas temos que entender que para o judeu a vida eterna era o sentido de uma promessa. Era o sentido daquela terra prometida, daquela herança de filho, daquela dignidade de filho de Deus. Uma vida com sabor, uma vida com gosto, uma vida que vale a pena ser vivida. Uma eternidade que já podemos saborear nesta existência. De fato, jovem é aquele que sabe sonhar. E velho é aquele que perdeu o gosto da vida, o sentido da vida e que não sabe mais sonhar, buscar, desejar uma vida que seja realmente plena e transbordante. Esse é o sentido também que orienta a primeira leitura do livro da Sabedoria, onde o Senhor nos mostra qual seja a verdadeira riqueza. Este evangelho pode parecer até paradoxal, porque o jovem quer ganhar a vida e Jesus o convida a perder as riquezas deste mundo, mas não para se tornar pobre, pelo contrário, para tornar-se verdadeiramente rico. No livro da Sabedoria lemos de fato: orei, foi-me dada prudência, supliquei, e veio a mim espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia, e diante dela a prata será como lama. Pois, continua o texto, o esplendor que dela irradia não se apaga. Julguei sem valor a riqueza que o mundo oferece, porque a sabedoria é a verdadeira riqueza da vida. E quando se fala de sabedoria, se fala do amor, aquele que dá sabor, que dá gosto à existência do homem. É maravilhoso quando um jovem, assim como experimentei nestes dias, no caso, um jovem engenheiro, me dizia: padre, descobri que ser engenheiro significa poder ser um servo para colocar à disposição dos outros os conhecimentos técnicos e oferecer para o mundo, e para os homens, e para os casais, para as famílias, uma habitação digna para filhos de Deus. Eu não quero ser engenheiro para me enriquecer. Eu que tive a oportunidade de estudar, tenho uma dívida social. Eu quero servir. E nesses dias, visitando a rua, os pobres de rua, com alguns enfermeiros, eu vi alguns deles chorando e diziam: padre, antes eu queria ser enfermeiro para ganhar dinheiro, mas agora eu descobri a verdadeira riqueza. Eu quero amar, eu quero servir. Sem dúvida, vou precisar do necessário para sustentar a minha casa, mas eu quero fazer da minha vida um dom de amor para os outros. Como não lembrar, perante este trecho, aquele outro jovem, Francisco de Assis, que deixando todas as riquezas não foi embora triste, mas se tornou expressão de uma alegria transbordante. Ele descobriu que seguir Cristo significava ser realmente rico, mas não de bens passageiros, mas de um bem que não passa. E gritava nas ruas de Assis: o amor não é amado, o amor não é amado. Talvez por isso Francisco chegou a dizer que o contrário do amor é a posse. Interessante que na segunda leitura que nós encontramos na carta aos Hebreus, está escrito que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. O que significa? Às vezes nós, lembrando do sim de Maria, por exemplo, pensamos que aquela espada que traspassou a alma de Maria fosse aquela espada que Maria sentiu traspassando a sua alma na hora da morte do Cristo. Sem dúvida é isso também.
mas a palavra nos ensina que é a palavra mesma, a espada, que acolher a palavra de Deus significa sempre deixar a Deus a capacidade e a possibilidade de cortar aquelas escolhas que nos afastam da sua palavra, que é espírito e vida. Quer dizer, eu não posso seguir o projeto de Deus sem perder, sem cortar meus projetos, meus apegos, minhas vontades, mas não porque isso seja um sacrifício que preciso fazer para ser cristão, mas porque esta é a descoberta que faço como homem apaixonado por uma vida plena e por uma herança que não murcha, que não apodrece. Interessante que uma vez Madre Teresa, passando na frente do Palácio de Augusto, em Roma, disse para um sacerdote amigo: veja, o que ficou de todo o poder de Augusto, do seu império, do orgulho humano, da sua habitação. E pensa que daquele palácio saiu também o Egito, que moveu o sentimento do inteiro Império Romano e que moveu Maria e José até Belém. Mas desta casa não permanece nada. Da casa de Maria, em vez, permanece um centro de atração para o mundo inteiro. A casa de Nazaré, a casa da pobreza, estábulo de Belém, onde até hoje milhões de peregrinos se encontram para descobrir naquela pobreza que Maria acolheu, aceitando o projeto de Deus na sua vida e que a tornou rica e bem-aventurada entre todas as mulheres. Quantas mulheres famosas existiam no tempo de Maria, como Cleopatra, Herodíade, Lívia Drusila, que era esposa de Augusto, e quem lembra? A maioria nem sabe os nomes destas mulheres, mas de Maria, a bendita entre as mulheres, aquela que, acolhendo a palavra como uma espada, soube cortar as riquezas que passa para tomar posse da herança que não murcha, desta glória eterna reservada àqueles que deixam viver a palavra de Deus no próprio coração. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Interessante que no trecho do Evangelho ainda o jovem diz: o que devo fazer? E Jesus não diz de fazer, mas diz seguir. Vá, vende tudo o que tem, dá para os pobres, depois siga-me. Aqui existe a diferença entre aquele que é religioso e aquele que é cristão. Uma religiosidade que é caracterizada pelo fazer, pelo sacrificar-se, pelo obedecer, ou uma religiosidade verdadeira se caracteriza por seguir aquele que deu a vida por mim, por acolher aquele que se deu inteiramente por mim. E como dizia Paulo na carta aos Gálatas, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Assim Francisco, novamente, apaixonado por Cristo que ele encontrava no leproso, que ele ouviu falar no crucifixo de São Damião, Francisco, restaura minha casa que está em ruína. Aquele Cristo vivo que Paulo de Tarso encontrou no caminho para Damasco, que Padre Pio encontrou ao pé daquele crucifixo que contemplava e que transfigurou seu próprio corpo, no corpo transpassado com a chaga de Cristo, que trouxe na sua carne por 50 anos. Não é um fazer, não é um deixar, é encontrar o sentido da vida, é seguir aquele que é vivente, é fazer da nossa vida uma aventura apaixonada no seguimento de Cristo vivo. E aqui entra a nossa escolha, decidir-nos para Deus. A avidez não nos permite de tomar nenhuma escolha na vida, diziam os padres da igreja. As pessoas às vezes não se decidem no seu caminho vocacional e vivem tristes porque no fim da vida ainda não tomaram nenhum direcionamento, porque quem quer tudo acaba para não possuir nada e para não encontrar o caminho que possa realmente direcionar, focar a própria vida numa direção clara, num chamado, no cumprimento da missão que Deus nos confia. Quantos jovens que, por não saber enfrentar o sacrifício de uma escolha, as renúncias necessárias,
acabam para viver encostados à própria família até a idade adulta. Quantos jovens que no fim da vida se perguntam o que poderei fazer quando serei grande? No fundo, a minha resposta, em tom de brincadeira, é o cadáver. O que farei da minha vida quando a vida já passou, a juventude já se consumiu? Que diferença com a vida de Francisco de Assis, que soube renunciar ao próprio pai, à própria família, às próprias riquezas, à herança que a sociedade e o mundo neocapitalista do tempo lhe ofereceu, ao ponto de dizer: a partir de hoje não direi mais Pai Bernardão, mas direi Pai Nosso que estás no céu. E assim dizendo, deixou a sua família de origem para seguir o Cristo mendigo no caminho do mundo. E quantas gerações de jovens seguirão Francisco, que hoje permanece um modelo que fala a todas as épocas da alegria do Santo Evangelho. Que o Senhor te acompanhe e te doe a graça nesse domingo de poder fazer da tua vida uma aventura apaixonada no seguimento do ressuscitado. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te doe a sua paz. Um bom domingo para todos.